Pelo menos uma vez ao ano, no mundo todo, ela chega. Do momento em que um novo dia nasce, até a 12ª badalada da meia-noite. Ela é completamente inevitável. Nenhum continente está a salvo. Nenhum país é poupado. Nenhuma cidade está imune. Não importa onde esteja ou o que faça. Não tem como escapar da Sexta-feira 13. São o medo de Sexta-feiras 13. Então, você faz parte desse grupo, não faz? E mesmo que não faça, você com certeza conhece alguma lenda ou superstição envolvendo a data. Ah, conhece, claro que conhece. Esse curioso dia aparece apenas algumas vezes por ano e ainda assim serve de base para uma série de produtos culturais, filmes, livros, um monte de coisa. Mas qual é o problema da Sexta-feira 13? Você tem ideia do que aconteceu para que ela se tornasse sinônimo de azar? Sabe aquele livro famosíssimo, aquele que virou filme, Código da Vinci? A história fala que a lenda por trás da data surgiu no século XIV, quando centenas de cavaleiros templários foram presos no dia 13 de outubro de 1307. Não deixa de ser curioso, não é não? Jason Voorhees provavelmente está esperando nesse exato momento a próxima vítima aparecer em algum acampamento por aí. Isso pode não ser muito real para nós. Só que não posso dizer o mesmo da história que inspirou todo aquele passado que vemos no Sexta-feira 13. Acredita-se que uma serial killer chamada Leonarda Cianciulli tenha servido de inspiração para a trama do primeiro filme, aquele de 1980. Ela ficou conhecida como a fabricante de sabão de Correggio. Um título simples, não? Até poderia ser. Não fosse o fato de que o sabão que ela fez tinha uma matéria-prima muito incrível. Eram seres humanos. Só que para você entender a semelhança entre ficção e realidade, deixe-me lembrá-lo do que aconteceu no longa-metragem. A primeira história da franquia não tem exatamente Jason como vilão. Digamos que ele é a engrenagem principal que movimenta a trama. Só que quem realmente mata as pessoas é a mãe dele, a senhora Voorhees. Acontece que ela quer se vingar dos monitores do acampamento Crystal Lake por terem negligenciado o filho dela no verão de 1957. Ao invés de vigiarem o menino, os responsáveis estavam fazendo outra coisa e Jason acabou se afogando. A senhora Voorhees conseguiu eliminar um a um, sobrando apenas uma mulher chamada Alice. O que a assassina não imaginava é que a cota de mortes dela havia chegado ao fim. Durante um confronto, Alice consegue decapitar a senhora Voorhees e logo depois adormece dentro de uma canoa no lago. Só que aquele lago não era como os outros. Lá no fundo das águas sombrias estava Jason, que apenas aguardava o momento certo para emergir. Ele surge de repente e ataca Alice, que logo em seguida acorda em um hospital, como se tivesse sonhado com Jason. É dito que nenhum menino foi achado no lago. Só que isso não tranquiliza a sobrevivente. Ela sabe que ele ainda permanece lá, depois do primeiro filme. A franquia, então, seguiu por vários caminhos inusitados. E Jason só se tornou o vilão de fato no segundo filme. E agora,
Preste atenção na história de Leonarda. Que absurdo. Tudo para evitar que ninguém fique no 13º. É bem parecido com aquelas superstições que fazem as pessoas baterem na madeira. Sabe aquelas que a gente faz? Ai, isolei. Isolou o quê? Como isolou? Quem nunca fez isso, hã? Depois de passar embaixo de uma escada, hã? Quebrar um espelho? Esperar pelo pior? Pisar em uma rachadura no chão? Às vezes parece que se a pessoa não acreditar que existe um pouco de sobrenatural no mundo, ela não consegue viver em paz. É a necessidade que nós temos desse outro lado, não é mesmo? Mesmo com todas essas lendas, ainda foi preciso mais alguns séculos, até que todas essas ideias envolvendo as sextas-feiras 13 se tornassem amplamente populares. Com a publicação do livro Sexta-feira 13, em 1907, o escritor Thomas Lawson contou a história de um corretor de bolsa. Sabe aqueles corretores de Nova York? Pois é, aqueles que criou um caos no mercado financeiro ao usar as superstições envolvendo a data. Olha que curioso. No meio disso tudo, eu não te contei nenhuma história que envolvesse um lado, digamos, de terror, não é? Eu aposto que você também vê a Sexta-feira 13 como uma data marcada pelo sobrenatural. Assassinatos! Sustos! Pois é. Esse fatídico dia só ganhou esse sentido, mais macabro, digamos assim, na década de 80, graças àquele personagem carismático chamado Jason Voorhees. É assim? Jason Voorhees? Eu acho que é, não sei. Não é exagero dizer que o assassino com a máscara de hóquei é o personagem mais famoso que tem uma relação com a Sexta-feira 13.